A gente recebe aqui o meu amigo Marcos Rezende, colunista do Agromanhã, que hoje não seria diferente. Vai falar sobre o caso de gripe aviária no Uruguai, que dessa vez está muito mais próximo da fronteira com o Brasil. Marcos Rezende, certamente isso pegou todo mundo de surpresa, né? De uma certa forma, porque está mais próximo. Então, o pessoal que estava meio que, tá longe, a gente está vendo que está se aproximando e o momento agora é de intensificar as barreiras, né? Bom dia, Pedro. Bom dia, os amigos do agronegócio. Pedro, todo mundo vírgula, né? A gente falou disso há mais de 2 meses, né? Dos riscos disso, né? O pessoal tem que assistir mais a gente aqui no Agro Mais do Terra Viva. Mas Pedro, o cerco está se fechando, o fluxo das aves migratórias a cada dia está mais próximo do Brasil, e isso acontece desde que o mundo é mundo. E o que a gente tem que fazer é justamente o que vem sendo feito, é apertar, asseverar os critérios de fiscalização sanitária, sobretudo nas fronteiras. Agora, o que é essa doença, né? Porque ontem muito se falou acerca do que, o que seria esse foco lá no Uruguai e também dos riscos para o Brasil. Agora, o que é essa doença? Porque ontem também teve um fato importante de falar do contágio, da carne, tudo mais. A gente vai abordar isso ao longo do nosso quadro hoje, mas eu queria que a gente voltasse então ao tempo, como a gente já falou algumas vezes, falar o que é a gripe aviária. Pedro, a gripe aviária é resultado da ação de um vírus altamente contagioso, é por isso a preocupação, que afeta as aves. E um dos sinais clínicos que ele acomete nas aves são sintomas respiratórios muito parecidos com a nossa gripe, com a nossa influenza. É uma influenza também, né? Uma influenza aviária. Isso que acontece, ele faz com que as aves tenham dificuldade respiratória. Tendo dificuldade respiratória, ela diminui a sua taxa de produtividade, produção de ovos, crescimento, engorda e, em muitos casos, vem a óbito. O grande problema da gripe aviária, a grande preocupação da gripe aviária é a velocidade com que ela se alastra, viu, Pedro, dentre as criações avícolas. E aí, com todo esse impacto na produtividade, ela pode diminuir muito drasticamente a produção de aves na região que ela estabelece. Por isso, toda essa preocupação, viu, Pedro? Além disso, tem a questão, Marcos, que o ministro também havia citado que há praticamente uma certa possibilidade, até mesmo, né, não foi esse termo que ele usou, mas é o termo que mais próximo chego, em relação ao contágio. Mas houve, inclusive, né, um contágio, né, relatos de gripe aviária em humanos na Ásia. A gente tem algum risco em relação a isso, Marcos? Pedro, o modelo de criação que existe, aconteceu na Ásia, assim, e gripe aviária, assim, mas quando a gente olha a maneira como as pessoas criam as aves, tipo assim, de casa, caseiras, na Ásia, em alguns países, é diferente do que a gente tem aqui. Eles têm por característica, Pedro, pegar as aves e levar para dentro de casa para auxiliar, inclusive, no aquecimento das pessoas. Então, é um contato muito estreito, o que não acontece aqui no Brasil, por mais que a gente, quando criança, brinque com as aves ali, traz aqui, ali. Não, é diferente, eles levam as aves para casa e dormem com essas aves. Nós não temos esse costume aqui no Brasil, então o nosso risco é muito, mas muito diminuído mesmo, Pedro, e eu concordaria até com o ministro, é quase inexistente. Não há risco, é bom se destacar, que não há risco de contágio dos seres humanos pela gripe aviária com o consumo dos produtos das aves, viu, Pedro? O que aconteceu na Ásia, são mutações, adaptações do vírus por conta do contato próximo das pessoas com as aves, mas é próximo mesmo, muito. Agora, Marcos, a gente traz agora, né, aqui o momentos da coletiva de ontem, né, teve uma entrevista coletiva em que a coordenadora do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, a Anderlise Borsoi, afirmou que a pasta já tem um plano de contingência caso algum foco da gripe aviária seja identificado aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Por um acaso entrar a doença, o Serviço Veterinário dos Estados, o Serviço Veterinário Oficial, já entra com o bloqueio da área no setor de 10 quilômetros e todas as ações previstas dentro daquele plano, elas são executadas dentro desse raio de 10 quilômetros do foco detectado. As ações é eliminação de aves do foco, vigilância do que está ao redor do foco, sem determinação se vamos movimentar ou não vamos movimentar, se vão ser feitos testes, se vão ser colocadas sentinelas, entrada e saída de produtos que possam transmitir talvez o vírus. Então é uma série
de ações que vão sendo desencadeadas à medida da necessidade. Tá aí, Marcos, essa então é um trecho da coletiva de ontem, que a coordenadora fala então deste plano de contingência caso um foco seja encontrado aqui no Brasil. Nesse sentido, né, o que o produtor deve fazer? Deve ter alguma mudança de manejo, uma intensificação maior para evitar e também nesse possível foco, o que o produtor deve fazer? Pedro, primeiro, antes disso, né, eu fico muito tranquilo quando a gente vê pessoas como a doutora Anderlise, pessoa que eu tenho muita admiração por ela, à frente de um projeto desse, porque é alguém de altíssima capacidade técnica que já provou isso na sua carreira. Então, estamos em boas mãos, viu, Pedro? Em relação ao produtor, ele deve ficar atento a qualquer fluxo, a qualquer ave migratória que não é comum passar ali pelo seu criatório. Eu estou falando de produtores que têm as aves em quintal. A avicultura industrial, Pedro, não muda nada, viu? Ele tem que continuar fazendo o trabalho dele, tem que continuar seguindo as recomendações dos sanitaristas, das integradoras e assim por diante. Agora, quem tem ave na fazenda, no quintal, no sítio, deve ficar atento ao fluxo de aves que podem estar chegando por ali. Patos, marrecos, paturis que podem estar frequentando o quintal. Aconteceu isso, Pedro, é interessante reportar para o Sistema de Fiscalização Sanitária do Estado ou do município. E se o produtor identificar qualquer ave com dificuldade de respiração, com problema, com dificuldade com amplitude, ou seja, com coriza, qualquer tipo de doença que ele não conheça e não seja comum, informa o Serviço de Fiscalização Sanitária Municipal ou Estadual, que aí sim eles vão dar sequência ao processo. Não é caso de desespero, viu, Pedro? É simplesmente de redobrar a atenção para as aves de quintal. Exatamente. Agora, nesse sentido, há tratamento, Marcos? Pedro, nesse caso da influenza aviária, não. Tá? Não. As aves, algumas vezes, elas se recuperam. Tá? Não, vírgula. Tem tratamento, Pedro, só que a gente não faz. Vamos lá. As aves, elas podem, como todo vírus, elas se recuperam muitas vezes naturalmente. Quando se tem algum caso desse aqui, a gente pode trabalhar de maneira a dar suporte para que o animal crie, todo vírus assim, né? Para que o animal crie resistência e se livre do vírus. Porém, Pedro, no caso da influenza aviária, da gripe aviária, nós não tratamos. O que é feito é o abate dos animais, porque você pode recuperar um animal, mas ele ainda ficar portador e transmitindo para outros animais. Então, qualquer animal, qualquer ave contaminada com gripe aviária deve ser imediatamente abatido pelas autoridades que vão dar destinação correta para aquela carcaça. Exatamente. E olha, Marcos, o que a gente vê agora é um discurso de trabalhar em conjunto, porque o secretário de Defesa Agropecuária afirmou que os países estão solidários no combate à gripe aviária. Vamos acompanhar. O momento internacional é de ajuda, porque como a influenza aviária atingiu muito fortemente o hemisfério norte, isso tem causado pressão de inflacionária e de falta de oferta de proteína de aves e de ovos. Então, o que você tem no momento entre as autoridades sanitárias é um momento de ajuda. Todos os países estão muito solidários entre si, as autoridades sanitárias, porque isso impacta realmente na oferta de alimentos global. Então, nós estamos realmente trabalhando em bloco com os outros países. Tá, esse conjunto de ações, né, Marcos, justamente para manter não só o status livre aqui no Brasil, mas também para dar sequência à produtividade e também seguir com a missão do Brasil, que é garantir a segurança alimentar, e o produtor também dar sequência, né, aos seus contratos, que é de fazer todo o seu trabalho de garantir o produto ao mercado nacional e também internacional. Marcos, nesse sentido, né, a gente sabe até mesmo que ontem mesmo o ministro da Agricultura disse que tinha casos aí que estavam sendo investigados, mas continuam aí e o Brasil não está com a doença, né, continua com status livres. Mas neste exato momento é importante ter um foco maior lá no Rio Grande do Sul. É isso mesmo? Pedro, primeiro porque não sei se era um cisne ou ganso. É um cisne. É maravilhosa essa ave, viu, Pedro? É linda, né? Ela foi lá no Rio Grande do Sul, mas existe um fluxo migratório muito próximo ali, Pedro, na Lagoa dos Patos. Eu conversando com alguns amigos do Sistema de Fiscalização Federal, eles estão bastante atentos a tudo que acontece nas aviculturas próximas, nessa região aí, que é uma lagoa lindíssima, mas é gigante. Então, existe toda uma preocupação. E não é somente lá, viu, Pedro? Todos os locais, todos os pontos
que recebem aves migratórias estão sob atenção, não somente do Serviço de Fiscalização Federal, mas também do Serviço de Fiscalização estaduais, viu, Pedro? Os estados estão atentos a isso e assim devem ser. Não é para ninguém sair abatendo ave migratória, viu, Pedro? Isso é proibido no Brasil, isso é um crime e assim deve ser. Só que nós precisamos ficar atentos, porque se uma dessas aves vem contaminada e contamina por acidente alguma ave silvestre brasileira, alguma ave de quintal brasileira, aí nós teremos que tomar as medidas necessárias para evitar que isso se alasse dentro da nossa avicultura de quintal ou avicultura industrial. Tá aí, a missão continua, a gente está vendo que o inimigo segue e a gente precisa intensificar agora, né, as barreiras, né, e estar pronto para um plano de contingência, mas se Deus quiser, isso aqui não vai chegar no Brasil, assim nós esperamos. E olha, o que o Marcos Rezende falou é muito importante. Eu lembro aqui em São Paulo, perto do Horto Florestal, quando estavam matando o bugio, né, aquele macaco por conta da febre amarela. Sendo que, na verdade, além dele ser uma vítima, ele era um termômetro de como aquela febre estava se alastrando. Assim como essas aves também são, mostrando aonde está, né? Na verdade, ela localiza, né? Ela traz ali com uma espécie de radar, podemos dizer, aonde está o vírus. Então, ontem, uma das primeiras falas do ministro foi exatamente essa, falar dos quilômetros, né, de distância que está da fronteira. Então, é por isso que a gente mostra a importância de, lógico, preservar, não abater esses animais e esperar, porque a gente sabe muito bem que o nosso serviço de sanitário é exemplar e referência. Isso não é papo, é mesmo algo que é comprovado, tanto é que o Brasil vem abrindo mercado por conta disso, né, Marcos? Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, Pedro. Pedro, o mundo globalizado, nós estamos no mercado, as doenças também. Então, a gente tem que continuar fazendo a lição de casa, como a gente vem fazendo há décadas no nosso Serviço de Inspeção Federal, com profissionais extremamente dedicados, que garantem que o Brasil tenha chegado onde chegou. E nesses últimos segundos do bate-papo, @marcus.rezende com D mudo no final, né? Porque agora é imprescindível ouvir o Marcos Rezende, principalmente com esse caso da gripe aviária aí lá no Uruguai. É isso aí. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Um abraço, até mais.